Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia. O tema de hoje é Estados Unidos da América, os recursos energéticos e população, tá? Os Estados Unidos, pessoal, ele possui uma potência, ele é uma potência econômica e militar muito forte. Isso ficou registrado após a Segunda Guerra Mundial, tá certo? É o terceiro maior país do ponto de vista territorial, tá? É composto por um espaço continental, que é o próprio Estados Unidos, mas tem um espaço também do Alasca, né, que corresponde a uma zona polar, e também possui os espaços de ilhas, como o Havaí, tá certo? Isso é um grande exemplo disso, grande característica dos Estados Unidos. Banhado pelo Oceano Pacífico, certo? A oeste, pelo Oceano Atlântico a leste e pelo Oceano Glacial Ártico, lá no Alasca, tá ok? Os recursos energéticos desse país, por conta da formação geológica bem complexa, bem diversificada, ele abriga petróleo, gás natural, ferro, cobre, alumínio, entre outros, tá? Na bacia de carvão, como por exemplo, no Monte dos Apalaches, certo? Ou nas grandes ilhas, ou no Grande Lagos, melhor dizendo, certo? Então, isso é muito bom do ponto de vista de industrial, porque o carvão mineral, nesse caso, acaba sendo o fator de impulsionamento, né? O fator de energia para que impulsione essas empresas, tá? Então, com isso, há o desenvolvimento da indústria nos Estados Unidos no século XIX e até hoje é um país super, hiper industrializado, tá? Nos últimos anos, o gás do xisto, né, ele foi possível, de acordo com o desenvolvimento tecnológico, ser explorado também nos Estados Unidos, e com isso fez com que esse mesmo país, os Estados Unidos da América, possuísse um outro combustível, tanto para a indústria como para os veículos. E assim, pessoal, os Estados Unidos acabam buscando a sua autossuficiência, tá? Em 2015, pessoal, nós temos aí os Estados Unidos como o maior produtor de petróleo do mundo, certo? Ultrapassando aí a Rússia e a Arábia Saudita, né? com destaque mundial, tá? A produção do xisto, ela diminui a importação do petróleo, tá? Que eles utilizavam lá, porque o xisto acaba substituindo essa fonte de energia, certo? Reduzindo aí a sua dependência mundial no que se refere à questão energética. Mas nesse mesmo ano, 2015, a China passou a importar mais petróleo, certo? E com isso houve uma mudança no cenário político mundial. Ora, a China que possui agora uma maior influência por conta dessa dependência deles na questão do petróleo do Oriente Médio e também da África, tá ok? Na questão ambiental dos Estados Unidos, desde sempre, os maiores poluidores mundiais correspondem àqueles países que possuem maior industrialização. E os Estados Unidos não ficam atrás disso, certo? Os Estados Unidos possuem uma emissão de gás de 13% da emissão de CO2 no mundo. O Canadá, para vocês terem noção, eles têm aí apenas 1,8% de emissão de gases. Então perceba que os Estados Unidos é um grande poluidor, tá? Então houve aí um plano de produção de energia limpa, certo? Inicialmente aí por Barack Obama, que iniciou esse processo, só que o Donald Trump acabou negando esse programa de produção de energia limpa. E aí nós temos o Joe Biden agora nos Estados Unidos, né? Vamos ver o que ele vai fazer com esse plano. Se ele toma a retomada aí, faz a retomada do Barack Obama ou se ele mantém a negativa aí do Donald Trump, tá certo? Se referindo de população e território, no ano 2017, os Estados Unidos tinham aí 326 milhões de habitantes. É muita gente, tá? E o perfil da população dos estadunidenses corresponde aí, em primeiro momento, com a chegada dos colonizadores, tá? No século XVI, que dizimaram o povo indígena, certo? No século XVII, os africanos foram trazidos, escravizados para os Estados Unidos, tá? E no século XIX, aí, os imigrantes europeus tomaram de conta desse espaço que é os Estados Unidos da América, tá certo? Por questões naturais, né, e pouco povoado, né, no Alasca, por ser muito frio, esse ambiente é pouco povoado, certo? E nas partes também do Arizona, por possuir um clima árido e semiárido, tá? Porém, no norte dos Estados Unidos há uma maior densidade demográfica, ou seja, há uma maior concentração de pessoas.
como por exemplo em Boston, Nova York, Washington e em outras partes também dos Estados Unidos, como Chicago, San Diego, São Francisco e Los Angeles. Tá certo, pessoal? Nesse gráfico aqui a gente consegue perceber a população dos Estados Unidos. Aí os brancos correspondem a 77% da população deste país, 13% aí com negros, 5,7% asiáticos, 1,3% indígenas e nativos do Alasca e 3% aí de outras pessoas, tá ok? No que se refere à migração, pessoal, os motivos que fazem com que as pessoas vão para os Estados Unidos correspondem de fato à liderança econômica desse país. Então, se eles são líderes econômicos, automaticamente há uma oportunidade de emprego também. E quem são essas pessoas? Geralmente latino-americanos e os asiáticos. É quem mais estão ali presentes nos Estados Unidos como os imigrantes. Os imigrantes ilegais, eles são deportados, né, costumes dos Estados Unidos, tá? Foi criado leis mais rígidas, uma vigilância, o muro, né, entre o México e os Estados Unidos. Tanto que Donald Trump, em 2017, ele reforçou a intenção de melhorar esse muro, de aumentar esse muro, né? De aumentando assim as tensões entre esses dois países, que é o México e os Estados Unidos. Tá? Então, embora muitos desses imigrantes sejam indesejados, pessoal, então o trabalho pesado é feito de fato por esses imigrantes. Tá? Numa questão racial, em meados do século XX, nós temos aí uma segregação entre brancos e negros. Os negros não tinham direito a voto, por exemplo, mas a partir de 1960 há uma restrições, né, em relação ao brancos e negros, foram abolidas essas restrições, porém, ainda hoje, negros vivem sob condições desfavoráveis nos Estados Unidos. Tá certo? Então é isso. Estamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Vimos aqui no aparato geral, de forma bem resumida, algumas questões sobre os Estados Unidos da América, os recursos energéticos e sua população. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!